Graças a Deus, né, meus amigos? Então, vamos lá buscar mais informações para que a gente possa realizar aí a nossa caminhada, né, em busca da nossa perfeição, de acordo com a vontade de nosso Deus, do nosso Mestre Jesus. Boa noite, Sandra querida, seja muito bem-vinda. Bom, hoje nós vamos iniciar aqui o item do capítulo 1, Causas Primárias, que fala sobre o panteísmo. E Kardec perguntou, panteísmo, né? A maioria de nós até tem ideia do que seja essa doutrina, né? Resumindo, ela vem da palavra, essa palavra vem do grego, que tem como formação pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Então, autor do panteísmo é a doutrina que tem como ideia que tudo é Deus, que todo o mundo é Deus, né? Que Deus está presente em todo o universo, em cada elemento. Então, eu sou Deus, cada um de vocês aí é Deus, as plantas são Deus, tudo que existe, que a gente conhece, seria um pedaço de Deus, vamos dizer assim. Então, Kardec, em cima dessa ideia, veio... Boa tarde, Simba, seja bem-vindo. Boa tarde não, boa noite já, né? Ele questiona aos espíritos na questão 14 a respeito dessa ideia. Porque a gente vem estudando aqui sobre Deus, como entendermos Deus, e nas questões passadas nós tivemos esse conhecimento de que, na realidade, no estágio em que nós nos encontramos, nós só vamos poder entender Deus através de seus atributos, que foi o estudo feito pela Kelly aqui na sexta-feira passada. Então, nós temos noção, né, de Deus, criador de tudo, causa primária de tudo, mas a gente não tem ainda uma definição muito concreta a respeito do que seja Deus. Nós ainda não temos condições. Nós vimos que lá na Gênesis, Kardec dizendo que nós só vamos poder, aqui no Livro dos Espíritos também, nós só vamos poder ter noção real do que seja Deus quando formos espíritos puros. Que no momento a gente entende Deus através dos seus atributos. Que é que Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, é único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E aí, diante dessas informações, é verdade, Simba, ele chama de causa primária. Então, diante dessas informações, ele pergunta, né, Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências reunidas? Ou seja, né, todas as inteligências do universo, todas as forças reunidas teriam como resultado Deus. Ou ele seria, né, um ser distinto. E aí os espíritos responderam. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Então, se eles responderam lá no início, né, que Deus é a causa primária de tudo, então Deus não poderia ser formação resultante dessas forças, dessas inteligências do universo. E aí vem mais explicação quando os espíritos dizem: Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. É como se nos dissesse assim, o que é necessário para você nesse momento saber. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Olha só como é que os espíritos falam. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair.
Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditarias saber quando, na realidade, nada saberias, né? Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos seria mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Gente, que conselho mais importante, mais bonito para nós neste momento. E é uma coisa que a gente vem sempre falando, né? A gente fica querendo atropelar, querendo saber mais do que a gente está em condições de saber. E a gente fica se preocupando em descobrir, né, em penetrar, como ele diz aqui, no que é impenetrável no momento, no estágio em que nos encontramos, e esquecemos das coisas essenciais. E esquecemos daquilo que nós realmente precisamos saber no estágio que nós nos encontramos. Nosso objetivo no momento é sermos melhores, buscarmos tirar, né, abafar, matar em nós ainda os vícios, os maus sentimentos, esses sentimentos de orgulho, de egoísmo que ainda nos causam mal, que ainda nos prejudicam. E a gente se esquece disso e fica querendo descobrir lá, na realidade mesmo, como é o assunto aqui, quem é Deus, o que é Deus. O que a gente precisa saber é isso, que Ele é a causa primária de tudo. E nos preocuparmos, como ele diz aqui, esquecer esses questionamentos que não vão nos ajudar no momento, no estágio em que nos encontramos. O que nós precisamos saber é o que ele disse ali, é que Ele existe. E ponto final. Deus existe. Está aí, tomando conta e regendo tudo isso que a gente consegue ver, né? Então, não temos que nos preocupar com mais nada. É procurar agora conhecer o que Ele quer de nós e agirmos de acordo com a sua vontade. Seguirmos as suas leis, que nós já conhecemos há muito, muito, muito tempo, e a gente ainda está aqui teimando em não seguir. Aí é o que nós lemos lá no Evangelho, na nossa abertura de hoje. Vêm as aflições. E aí a gente fica questionando, por que das aflições? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. Pois é, é por aí mesmo, né, Kelly? É o que o Espírito está dizendo aqui a Kardec. Olha, Deus existe e não podeis duvidar. E isto é o essencial para nós no momento. Não que a gente não tenha condição, não que a gente não possa um dia ver Deus, né, entre aspas, e entender melhor Deus. Mas no momento que nós estamos, a gente não tem capacidade. E também não seria de grande utilidade. Porque eu vou ver Deus ali e aí, cheia de orgulho, cheia de egoísmo, como ele diz aqui, que a gente ainda está, a gente não ia nem aceitar a verdade. Quando for necessário, né? Quando estivermos em condições, nós vamos ver. O que a gente precisa saber é que Deus é o que nós estudamos aqui na semana passada, que Ele é eterno. Ou seja, não foi criado e nem vai ter um fim. Que Ele é imutável. Se Ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, suas leis não mudam. O que Ele criou é para todo mundo, não é para nenhum grupo específico. Que Ele é imaterial e que é único. Igual a Ele não existe outro. E ninguém vai chegar até Ele na igualdade. E é todo-poderoso. Todo-poderoso porque Ele é único.
não é? Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa do que ele, e ele não seria Deus. E que é soberanamente justo e bom. Isso então a gente não pode esquecer nunca. Que Deus é justo e é bom. Para que a gente não caia naquele processo de achar que as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades ainda, que são castigos de Deus, né? Pois é, justo porque nós temos o que merecemos, né, Kelly? Não digo nem o que merecemos, o que precisamos, né? Nós ainda precisamos, na nossa ignorância, na nossa pequenez, a gente não entende um outro tipo de aprendizado, se não for esse, através da dor. Porque a gente só se transforma, a gente só se mexe quando dói. Quando não dói, a gente vai levando. E às vezes não está levando pelo modo correto, como deveríamos levar. Então o que acontece? Vem a dor para nos dar uma catucada e a gente para e fala, não, não é por aí. Está doendo, então eu não posso ir por aí. Então é um recado importante aqui, nessa questão 14, que os Espíritos nos dão a respeito de Deus. Porque a gente vê aí muitos estudiosos, né, colocando vários conceitos para Deus. Trazendo informações de que Deus é isso, de que Deus é aquilo, e a gente sabe que não é por aí. Que não é bem assim, né? Aí na pergunta 15, o que nós precisamos saber em relação a Deus, os Espíritos passaram. E não passaram mais, que é outra coisa que a gente precisa ter humildade para entender. Não passaram mais porque a gente não tem capacidade ainda para receber maiores informações. E aí no item 15 ele diz: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Essa ideia de que nós somos um pedaço de Deus. E aí quando a gente desencarna, né, a gente volta para ele. E aí ele diz, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Então o que os Espíritos nas entrelinhas estão dizendo aqui, né? O orgulho do homem, a vaidade, a ambição, faz com que ele crie essas ideias, porque ele quer ser igual a Deus. E a gente sabe que existe muitas pessoas assim, querendo ser dono do poder, querendo ser o dono do mundo, achando que pode mandar em tudo, que pode governar tudo, que pode fazer o que bem entende. Como se acham mesmo deuses. Tem aquela noção de que é dono de tudo. Nem acreditam na existência de um Deus. Então, essa ideia panteísta parte desse sentimento de orgulho. Como eu não posso ser Deus, então eu quero ser pelo menos um pedaço dele. Eu não me contento em ser uma criatura dele, uma obra dele, que é o que eu sou na realidade. E a gente já deve achar isso muito importante. Sermos uma obra desse ser que nós chamamos de Deus, que é a causa primária de tudo, que criou, né, tudo isso que nós podemos observar, com a nossa visão ainda limitada pelo corpo. Esse universo imenso, né, esses processos que nós temos aí, do funcionamento desse universo. Então, quando a gente vê o processo lá do Sol, da Lua, das galáxias, de tudo isso que a gente tem conhecimento, quer dizer, quem criou essa grandiosidade também me criou. Também sou obra desse Deus. Então eu não preciso ser um pedaço de Deus para ser uma coisa importante. E eu preciso ter essa noção de como eu sou importante nesse processo de vida, nesse processo de existência que a gente está vivendo aqui.
Porque quando a gente começa a ter consciência disso, né, a gente vai se preocupar com isso aí, Kelly. Tirou da minha boca o que eu ia falar. Porque quando a gente tem consciência de que somos, né, essa obra maravilhosa de Deus, nós temos por obrigação procurarmos atender ao objetivo para o qual Ele nos criou. Ou seja, de sermos pessoas perfeitas, né? Não no seu total, porque a perfeição é só Ele, mas sermos pessoas perfeitas. E trabalharmos, né, os nossos vícios, as nossas mazelas, as coisas erradas que ainda existem em nós e transformarmos em coisas boas. Boa noite. Na questão 16, Kardec então vai, né, mais uma vez como sempre, ele vai perguntando todos os detalhes possíveis dentro de um tema, de um assunto, e ele diz: os que professam essa doutrina, a doutrina panteísta, pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é, por si mesmo, infinito. O vácuo ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? E aí, a inteligência dos espíritos para responder essa pergunta, colocando o que dá, o que pode se opor a esse raciocínio. E aí ele diz: a razão. A razão, simplesmente a razão. E aí completa: refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo dessa ideia de que nós somos um pedaço de Deus. Não tem sentido realmente isso, não é? Então, muito claro aqui para nós. E aí Kardec vem detalhando mais essa explicação quando ele diz: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que somos em ponto pequeno. Ou seja, eu seria Deus. Cada um de vocês aí também seria Deus. Quer dizer, todos os elementos que existem no mundo, na natureza, no universo, seriam um pedaço desse Deus. Isso porque eles raciocinam de que Deus está em toda parte. Mas Deus estando em toda parte, não significa que nós sejamos um pedaço dele. E aí Kardec continua: ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Porque imagina, se eu sou Deus, então Deus precisa de se alimentar, Deus precisa de beber, Deus precisa de tomar banho, né? Deus precisa de usar roupa. Olha, eu colocando Deus como um ser material. Se nós fôssemos deuses, né, no sentido que a doutrina panteísta nos diz, se nós fôssemos um pedaço, vamos dizer, de Deus, Deus seria então humano. E não é essa a ideia que nós precisamos ter de Deus. Continua Kardec: faltar-lhe ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Por quê? Porque se cada um de nós aqui é Deus, se cada elemento da natureza é Deus, Deus estaria se modificando a todo tempo, não é? Se transformando a todo tempo. Vamos pegar um exemplo, né? Como exemplo é nós, né? Eu, um ser que nasce lá pequeno e vai se desenvolvendo e vai crescendo. Então Deus estaria se transformando. Ou seja, ele teria as características da matéria. Seria então matéria, o que não é na realidade. E aí Kardec diz:
as propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo o que não pode ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura. Precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Ou seja, nós aqui com esse raciocínio, Kardec está querendo dizer o seguinte: aquele que inventou o relógio seria um pedaço daquele, do Criador do relógio. Então nós seríamos um pedaço de Deus, e aí é o que ele está dizendo aqui, seria, como ele falou lá em cima, colocar o efeito e causa no mesmo estágio, na mesma coisa. E isso não tem como, né? Causa é uma coisa e efeito é outra. O efeito vai ser o que vem surgir daquela causa. Então, nem pensar nessa ideia de que nós somos um pedaço de Deus. Somos obras de Deus. É diferente. E aí Kardec termina esse raciocínio dizendo: a inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Então vocês vejam que Kardec esclarece tudo muito bem detalhado para nós, aqui no Livro dos Espíritos e, claro, em toda a codificação, essas questões. Fica bem claro, né, Elô? Não tem como a gente confundir. E aí o que eu acho lindo da doutrina, que infelizmente nós não vemos em outras religiões, que é o raciocínio lógico. Você vê que Kardec ele não chega e diz assim, ó, isso é isso. Não, vai levando, né, a conversa de uma tal maneira, né, para a gente poder raciocinar em cima daquilo que ele está falando. E aí os conceitos vão ficar bem fortes em nós. Então nós, assim como nós não aceitamos, não entendemos, como muitos religiosos entendem, que Jesus seria Deus. Não teria lógica, né? Não seria, vamos dizer assim, justo. Se Jesus veio para ser o nosso guia, o nosso modelo, ele não poderia ser Deus. Ele não poderia ser uma criação especial. Ele não poderia ser um pedaço de Deus. Porque senão não seria justo. Porque Deus é acima de tudo, de todos nós. Como é que nós vamos ter como modelo uma criatura que tem todos os poderes que teria, né? Entre aspas, todos os poderes de Deus. Não seria justo para nós. Então nós temos essa certeza, está comprovado, está provado para nós, a doutrina veio trazer isso. Jesus foi um espírito criado igual a todos nós, que se desenvolveu, que evoluiu, que cresceu em outro planeta e tem como missão o governo desse nosso planeta. Passou pelo mesmo processo que nós. Por isso que ele pode ser o nosso guia, o nosso modelo. Se não fosse assim, se ele já tivesse sido criado perfeito, ele não poderia ser nosso guia e nosso modelo. Mas, enfim, é o entendimento dos companheiros. A gente respeita. Um dia eles vão chegar à conclusão, vão descobrir que Jesus não é Deus. E que, infelizmente também, felizmente também, essa doutrina panteísta também, aqueles que seguem, que acreditam nisso, vão chegar à conclusão um dia de que não somos um pedaço de Deus. Somos, sim, uma obra. É diferente. Mas um pedaço não somos, né? E aí a gente então entra aqui no capítulo 2, quando ele vem falar dos elementos gerais do universo. E no item 1 ele começa a falar do conhecimento do princípio das coisas.
Então, outro ponto importante para nós. Quando os espíritos aqui vêm dizendo, nós ainda não estamos preparados para termos o conhecimento de tudo. Um dia nós vamos ter. Com certeza, porque não existe mistério nenhum nesse mundo de Deus, né? Nesse universo que Deus colocou aí à nossa disposição, que a gente não tenha condição de conhecer. Agora, tudo a seu tempo. E é isso que nós precisamos ter como conhecimento importante, nos conscientizarmos disso. Nós vamos tendo o conhecimento, nós vamos recebendo as informações de acordo com o estágio em que nós estamos ficando. Ou seja, vamos amadurecendo, vamos evoluindo, nós vamos tendo capacidade de receber maiores informações. Não é? É como nossa criança, quando entra à escola. Ele vai lá na primeira série aprender a ler, a escrever, aprender a somar, dividir, multiplicar. E as coisas vão sendo levadas, o ensino vai sendo levado àquela criança de acordo com a maturidade e a capacidade que ela vai adquirindo de, com base naquilo que vai aprendendo, receber novas informações. Por isso que a gente fala muito, não adianta você ter uma criança lá na primeira série que está aprendendo ainda a ler, está aprendendo a escrever, está aprendendo a somar e a dividir, você não pode pegar ela que está ali, jogar lá na quinta série, para ela já aprender trigonometria, né? Aprender álgebra, aprender análises, equações algébricas, né? Que ela não entender nada. Então é o mesmo caso nosso, né? Eita, Dudu, que palavra difícil que você colocou aí. Presidófitas, né? Pois é. Não adianta, né? Você também, a criança tem que aprender primeiro lá o quê? O B com A, né? O B, B, 1 mais 1, 2, e raciocinar, entender esse processo. É o nosso estágio. Nós ainda estamos na infantil. Pois é, eu também levei até um susto, né? Falei, meu Deus, o que é isso? Como diria o nosso amigo Wagner, se aqui estivesse alguma marca de cappuccino, Dudu, né? Cappuccinos predidófitas e cappuccinos coleópteros. Pois é, né? O Wagner, se estivesse aqui, com certeza ia dizer isso. Mas então aqui nessa questão aqui, os espíritos vêm falando a mesma coisa aqui. Olha, questão 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? A resposta, na lata, duro assim, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Aí a gente vai perguntar aqui, por que Deus faz isso, né? Por que Deus não perdoa, não quer que a gente, não nos revela tudo? Porque não teria utilidade para nós no momento, meus irmãos. O que nós precisamos saber, Ele nos revela. A espiritualidade está sempre trazendo informações, né? O que Kardec disse lá, que a doutrina não estava fechada com ele, que novas informações viriam. E a gente vai recebendo, conforme vamos amadurecendo. Vocês vejam um exemplo maior. A própria doutrina espírita, ela não veio lá no início, né? Então, o que acontece? Veio no momento em que nós já tínhamos condições de entender. E já tínhamos base e meios para poder, o quê? Estudar, comprovar, observar, analisar, que foi o que Kardec fez. Então, nós não estamos proibidos de termos esse conhecimento, né? Agora, quando nós estivermos prontos para isso, quando nós estivermos preparados para receber todo esse conhecimento. E aí, na questão 18, Kardec pergunta, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Será que um dia nós vamos poder ter esse conhecimento, saber de tudo isso?
E aí, olha a resposta dos espíritos. Olha, gente, muitos companheiros precisavam fazer um letreiro bem grande com essa questão e com essa resposta e colocar assim numa parede para ficar lendo de vez em quando, para se lembrar disso. Deus não vai nos proibir, não nos proíbe de que adquiramos esses conhecimentos, que a gente venha a saber de tudo um dia. Mas olha o que os espíritos responderam a Kardec quando ele perguntou se um dia nós vamos poder descobrir e saber isso tudo. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Pois é, né, Kelly? A gente se assustou com esses nomes bonitos aí que o Dudu colocou aí na área de texto. A gente ainda não tem esse conhecimento total. Aí quer conhecer, né, as coisas de Deus. Quer se aprofundar nas coisas de Deus. Então, olha só que resposta magnífica. O véu se ergue na medida em que ele se depura. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo, e essa evolução aí é o quê? É essa depuração que ele está falando aqui. Conforme nós vamos eliminando de nós esses defeitos que nós ainda temos, né? Esses equívocos que nós ainda cometemos, a partir do momento que a gente vai tirando, né, esses vícios que nós carregamos ainda muito, nós vamos tendo acesso a esse conhecimento. O que aconteceu, o que Deus, né, vamos falar assim numa linguagem bem simples, o que Deus fez no início lá? Pegou Moisés e falou, ó, você vai lá, vai tirar aquele povo da ignorância e vai trazer um pouco de luz. Mas não pôde trazer a doutrina espírita lá com Moisés. Moisés não falou de reencarnação, Moisés não falou de vida eterna, Moisés não falou de pluralidade das existências, Moisés não falou nada disso. Boa noite, Eterna, seja bem-vinda. O que Moisés falou? Do que era necessário, da disciplina. Então ele recebeu lá os 10 mandamentos, para disciplinar aquele povo que estava lá, sem noção nenhuma de respeito, sem noção nenhuma de organização, sem noção nenhuma de educação. E aí foi sendo disciplinado. Moisés não falou nem em amor. Vocês podem ler lá no início, os 5 livros lá do Pentateuco mosaico, Moisés não fala nem em amor ali. Por quê? Porque o povo não estava preparado ainda, nós não estávamos preparados ainda. Precisou passar muitos e muitos anos para que viesse Jesus falar de amor. Trazer a figura do Deus de amor, ou seja, quando nós já estávamos um pouco disciplinados. Então, Jesus veio trazer essa noção de amor para todos nós. A missão de Moisés era disciplinar. Então ele precisou trazer aquelas leis rígidas, rigorosas, para que o povo pudesse obedecer. Preparada a disciplina, veio Jesus falar de amor. E ele mesmo disse, olha, eu ainda não posso esclarecer tudo. Mas um dia virá o Consolador que vai esclarecer tudo que vocês precisam saber. No momento que tem que aprender é isso. E falou lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se melhore, se ame para você amar ao seu próximo. E com isso você estará demonstrando o seu amor a Deus. E no finalzinho, quando ele já se despedia dos discípulos, né? O que ele disse? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então Jesus veio trazer a noção do amor. Trabalhar essa noção do Deus que ama, do Deus que é amor, do Deus que é bondade. Porque antes era o Deus que castigava. E depois veio então a doutrina dos espíritos trazer os detalhes, mais informações, porque essa questão do amor já tinha amadurecido, nós já estávamos mais amadurecidos para termos condições de ter essas informações que a doutrina nos trouxe. Então é o que ele diz aqui, conforme nós vamos nos depurando,
conforme nós vamos melhorando, o véu vai se erguendo. E aí nós vamos tendo condições de ter todo o conhecimento que existe nesse mundo, nesse universo que a gente olha aí determinadas coisas e não entende. E aí Kardec então perguntou: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? E muitos pensam que pode, né? Muitos cientistas acham que tem até, nós já até falamos isso lá no início, que tem até mais poder, que sabe mais do que Deus. Então Kardec questiona isso aqui baseado nesses companheiros. E a resposta foi: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então não adianta você querer ser maior do que Deus, você querer ser Deus. Porque não tem como. Nós somos obra de Deus. E o que a gente tem que fazer é trabalhar para sermos perfeitos, para sermos homens de bem. Ou seja, vivenciarmos toda a lei de Deus sem nenhum sacrifício, sem nada que possa manchar, que possa macular o nosso corpo espiritual. E aí Kardec coloca aqui: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. E é verdade. O que a doutrina espírita fez conosco em relação a esse conhecimento de Deus? Vamos voltar lá com Moisés. O Moisés, nós tínhamos o conhecimento que Deus era um homem que castigava. Era um ser que castigava, que punia seus filhos. Deus castiga. Se você não fizer o que está ali na lei, o que está no mandamento, Deus vai te castigar. E você vai lá morrer lá no mármore do inferno para sempre. Depois, né, que veio passou essa onda do Deus que castiga, do Deus que era o terror, do Deus que era, Nossa Senhora, o Senhor dos exércitos, né? O que veio? Veio Jesus falar do Deus que é amor. Então, é o que Kardec está colocando aqui. Né? Quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, maior a nossa admiração por Deus. Quando nós estudamos doutrina espírita aqui, esse capítulo sobre Deus, né? E o capítulo que tem na Gênesis, o capítulo 2, que fala ali muito a respeito do que seja Deus, do que é Deus, a gente tem um entendimento diferente e a admiração maior por Deus. Essa admiração aqui, a gente vai trocar pela palavra fé. A gente vai tendo mais fé naquilo que a gente entende que seja Deus. Nas suas obras, na sua criação, nos seus atos para nós, né, nos dando essas leis aí que a gente tem que seguir. E Kardec diz: mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele de fato está se referindo aqui ao homem. Ele formula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho, né? Então, olha só, essa chaga que existe ainda muito forte em todos nós, que nos prejudica, que faz com que o homem haja dessa maneira que Kardec está falando aqui. Então ficam procurando sistemas, procurando formas, procurando fórmulas também para esclarecer e explicar o que é Deus. E que no momento ninguém, neste planeta aqui pelo menos, tem condição de saber, de entender. Voltando para poder ficar bem firme em todos nós isso. Nós temos condições de entender Deus através dos seus atributos.
principalmente o atributo da justiça e da bondade. Elcio, obrigada pela presença. Um abração, meu amigo. Então, o que nós precisamos entender é isso, que Deus é justo. Quando a gente tem consciência disso, dessa justiça e dessa bondade de Deus, a gente começa a entender as diversidades que estão à nossa volta de maneira mais inteligente. Não é? Porque quando a gente não tem esse conhecimento dessa justiça e dessa bondade, quando a gente não tem essas explicações aqui, que só a doutrina espírita nos oferece, a gente começa a achar que Deus não é tão bom assim. Não é? Porque você veja bem, pessoas que nascem, então a gente aprende que somos filhos de Deus. Nossa, mas que Deus é esse que faz criaturas tão diferentes? Criaturas com possibilidades tão diferentes. Umas com muitas condições de viver, de vencer, de serem maravilha. E outros com tanta dificuldade. Outros já nascem com problemas. Que Deus é esse? Que Pai é esse? Que cria filhos tão diferentes? Se nós não tivermos esse conhecimento dessa justiça de Deus, de que Ele é justo, de que tudo nele é perfeito, nós não vamos poder amar esse Deus. E aí só a doutrina espírita vem esclarecer para nós o porquê dessas diferenças. Que a justiça, que isso não é injustiça de Deus. Então, quando eu tenho lá numa família, né, de 5 filhos, 4 nascem perfeitos e 1 deficiente físico, com alguma coisinha qualquer, algum defeitinho qualquer, não é injustiça, né? Se você for analisar materialmente, não tem explicação, não tem lógica. Não venha me dizer que é a genética do pai e da mãe que não combinaram. Pô, combinaram para 4 e só veio o defeito no último? Que isso? Acabou o gás? Acabaram-se os genes? Né? Então os genes bonzinhos acabaram do homem e da mulher, que geraram 4 filhos perfeitos, e vem um lá com problema? Não tem sentido. Né? A forma estava com defeito, né, Elô? É o que você colocou ali em cima. Então, quando a gente tem esse conhecimento, aí a gente começa a entender. Por quê? Deus é justo. Criou tudo perfeito. Nós é que destrambelhamos tudo. Nós é que fizemos as coisas erradas. Nós é que fomos por caminhos não muito bons. E aí, a bondade dele é tão grande que nos dá a oportunidade de refazermos o caminho e voltarmos e consertarmos aquilo que fizemos de errado. Então ele é justo. Ele é justo. Se lá os 4 filhos nascem perfeitos e o 5º filho vem com uma deficiência, a culpa não é de Deus. O problema está ali, naquele espírito que a gente aprende, que vai reencarnar ali, que precisa daquela problemática para poder evoluir, para poder aprender, para poder crescer. Aí a gente tem essa admiração por Deus, assim, infinita, porque não tem uma explicação mais lógica e mais perfeita do que essa. Não é? Porque é muito triste você achar que Deus castiga seus filhos. Que Deus pune, como a gente ouve muitos falarem, né? Que Deus está punindo. Deus não está punindo ninguém. Deus não quer punir ninguém. Deus quer que todos sejam felizes. Então a explicação da doutrina vem aí para nós a respeito disso. E isso nos dá muito alívio, muita força de continuarmos firmes lá nos nossos propósitos, de buscarmos a nossa perfeição. Porque aí a gente já sabe o caminho e tem a explicação de que depende de cada um de nós. Na questão 20, ele diz assim: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Quer dizer, pode ainda o homem, né, o cientista,
receber informações além daquilo que a ciência pode nos mostrar? E a resposta sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. E é o que a doutrina faz para nós, né? Quantos entendimentos, quantos esclarecimentos que os Espíritos trouxeram, e nós vamos estudar aqui nesse livro, para nós que a gente tem conhecimento que a ciência ainda não aceita. A ciência ainda não aceita a existência do Espírito. A ciência não aceita a existência do perispírito. Porque se a ciência aceitasse a existência do Espírito e o seu perispírito, ela ia decifrar muitas doenças que existem aí e que ela não consegue entender, que não consegue descobrir a cura. É o que tem lá no Evangelho. A ciência, ela não encaixa com a religião. O dia que ela encaixar, a doutrina espírita se encaixa na ciência. A doutrina espírita vai lá e buscou ele diz, né? Pode o homem receber fora das investigações da ciência comunicação de uma ordem mais elevada? E os espíritos responderam sim, se Deus o julgar útil, né? E Kardec então vinha fazendo um comentário. É através dessas comunicações que o homem recebe do seu passado e do seu futuro. Então, olha só, as informações que nós vamos recebendo de acordo com a nossa necessidade, a nossa capacidade de entendimento. Tá aí, então a gente encerra aqui esse capítulo, Elementos Gerais do Universo. Na semana que vem, não, já estava terminando mesmo, Dudu. Na semana que vem a gente vai então falar do Espírito e Matéria. Esse capítulo aqui é justamente, resumindo, a mensagem final dele é justamente essa. Aquilo que nós precisamos saber. Quando está na hora certa, quando é o momento certo, Deus, os Espíritos, Jesus, eles mandam para nós. Eles nos informam. Então não adianta a gente querer atropelar, porque a natureza não dá saltos. E aí a gente então encerra aqui o nosso estudo, né? Depois desse problema aí, que eu não sei o que foi, de repente meu computador apagou e reiniciou sozinho. Quando eu voltei, cadê a sala? Sumiu todo mundo? Não entendi nada. Preciso mesmo, Kelly. Mas vamos lá. Bom, você pode fazer a nossa prece de encerramento, Kelly? Já que você não fez a abertura, então tá. Então levanta a sua mãozinha que eu vou passar para você, depois a gente volta para fechar a sala. Vai lá, minha amiga.